Graça e paz, queridos irmãos, que a graça, que a bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor se multipliquem em nossas vidas. Que Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela vida de todos que estão aqui. Bendizemos ao nome do Senhor, a Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E neste momento nós iremos orar, agradecendo a Deus, pois quão grande Ele é. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus vivo e Ele é um Deus todo-poderoso. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai de toda graça, bondade e misericórdia, Senhor, louvado e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para Te louvar, Senhor, para glorificar o Teu nome, para bendizer aquele que é único, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Senhor, queremos nesta manhã, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos e darmos lugar, Senhor, ao Teu Santo Espírito, Senhor, que venha falar ao nosso coração, que venha, Senhor, nos iluminar, que venha nos capacitar, que venha, Senhor, fazer, ó Deus, morada em nosso coração, ó Deus, transformando, abençoando, salvando vidas, Senhor, nesta manhã, Senhor. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvaremos ao Senhor com o hino 546 do HCC, Dai-me Tua Visão, e logo após, Ide e Pregai. Dá-me Tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem Teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar Teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a Tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o Teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar Teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a Tua cruz. Tudo que sou pertence a Ti. Ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar Teu maravilhoso amor. Vamos ficar em pé, irmãos? Ide pregai, em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar, que
que o mundo creia e de pregar a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus. A palavra de Deus transformará a sua vida. Pesquisas mostram que os hábitos destrutivos diminuem os hábitos positivos, aumentam quando as pessoas leem a palavra de Deus. Essas mesmas pessoas têm maior probabilidade de compartilhar sobre sua fé e 30 vezes menos chance de lutar contra a solidão. Não importa o que aconteça, sempre podemos buscar orientação na palavra de Deus. Quando nos sentimos sozinhos, as Escrituras nos lembram que Deus está próximo. Quando enfrentamos decisões difíceis, temos o acesso à sabedoria de Deus. Quando nos sentimos ansiosos ou preocupados, Deus promete sua paz e conforto. De pé nós iremos ler agora o livro de Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu lerei os números pares e a igreja lerá os números ímpar. Romanos, capítulo 10, podem dar início. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crer. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? E isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Como, pois, invocarão aquele em que não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os prédios que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Mas, pergunto, será que não ouviram? Claro que sim, sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunta ainda, será que Israel não
Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Amém. Louvado seja Deus. Eu convido o evangelista Silvan para que nos eleve a Deus em oração nesse momento, justamente para que essa palavra, que é viva e eficaz, possa fazer morada no coração de cada um de nós, e principalmente daqueles que nunca ouviram, ou que ouviram, mas ainda não tomaram a decisão diante do Senhor. Então, que o irmão possa interceder ao Senhor. Santo e amado Deus, querido Pai, Senhor, te louvamos por esta hora bendita, Pai, reunidos aqui em torno do Teu nome, louvando o Senhor, lendo a Tua palavra, e aqui, Senhor Deus, diante desse texto bíblico, poder louvar ao Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, Senhor. Obrigado porque o Senhor iniciou essa obra, Senhor, perfeita e maravilhosa, de anunciar a Tua salvação, os Teus feitos, a Tua maravilha, Senhor Deus, e enviou os Seus servos, ó Pai, a sair pelo mundo, anunciando a Tua palavra, Senhor. E rogamos ao Senhor que o Evangelho, ó Deus, o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, continue a ser anunciado para a Tua glória, Pai, que o Senhor continue levantando servos e servas, levantando, Senhor, a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, para que, ó Pai, servos fiéis do Senhor, continue, Senhor, a dedicar os seus pés, Senhor Deus, as suas vidas, os seus lábios, a esta obra, Senhor. Ó Pai, rogamos também por aqueles que têm tido o privilégio e a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor opere nos corações, que o Senhor continue transformando vidas, Senhor, tirando, Senhor, o pecador da lama do pecado e os colocando, Senhor, na Tua luz, ó Deus, dando a eles esperança e salvação, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor continue a ser feito conhecido, ó Pai, neste tempo, nesta geração e nas que vierem, Senhor Deus, para a Tua glória e louvor, para que mais e mais pessoas se arrependam e se cheguem a Ti, ó Pai. Oramos ao Senhor, confiados no Teu poder e na Tua graça, e louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Podeis sentar. Louvaremos ao Senhor agora com os cânticos 437 do cantor cristão, As Boas Novas, e 543 do HCC, Eu Aceito o Desafio. Deus
E nesse momento nós queremos conhecer você que nos visita nesta manhã, e eu estou muito feliz e gostaria que todos visitantes se levantassem, dentre eles, um amigo meu de trabalho, Flávio, que está ali. Que Deus continue abençoando e sustentando a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nesta manhã. Podem sentar. Agradeço também àquele que nos acompanha através da rede social. Que você possa, neste momento, abrir o seu coração para que a palavra de Deus possa fazer guarida na sua vida. E nesse momento nós passamos a palavra ao nosso querido pastor Pedro, que trará a mensagem de Deus para a igreja nesta manhã. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, de 35 a 38, uma grande colheita. Assim nos diz o texto. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, glorioso Pai, ao Senhor oferecido este culto, para a honra, glória e exaltação do Senhor. E nesta hora, Senhor, que estamos em continuidade à leitura da palavra do Senhor, pedimos que o Senhor nos contemple, nos alimente por meio da palavra do Senhor, nos aperfeiçoe na caminhada, na carreira cristã, nos capacite, Senhor, a todo instante, a todo momento, a transmitir, ouvir, aprender e praticar a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Estamos em sequência no Evangelho, segundo o evangelista Mateus. E é assim que vai chegando próximo ao final, então, do capítulo 9. Né? Do capítulo 9, com essa declaração, e essa porção em 4 versículos. Uma grande colheita é o nosso tema. E percebermos, meus irmãos, em primeiro lugar, e com base no versículo 35, que é onde nós demos partida hoje, né? Jesus em direção às pessoas, e uma ação integral. Podemos perceber, com base nessa primeira leitura, nesse primeiro versículo, ele em direção às pessoas. Tem, por vezes, pessoas dizem assim, é a mesma distância, quando querem cobrar a presença uma das outras e dizem, não, você não foi, eu que não fui, e alguém responde dizendo, é a mesma distância, daqui para lá e de lá para cá. Às vezes a pessoa responde assim para justificar o fato de que não buscou, não procurou, seja o que foi, ela diz assim, é a mesma distância. Mesma que teria eu ir, era a mesma você de lá para cá, e você não veio e quis que eu... Então, aí no relacionamento entre pessoas, por vezes, vão acontecendo esse tipo de coisa. Para perceber aqui no texto, Jesus em direção às pessoas. Se for contabilizar que é a mesma distância, e alguma coisa, ele onde ele está e as pessoas onde elas estão, ele não está cobrando que as pessoas viajem e que as pessoas se dirijam ao encontro dele, como se ele ficasse bem tranquilamente no seu assento e diz para as pessoas, mesma distância, e que ele tem algo muito precioso para compartilhar, para transmitir, e que é a mesma distância. Ele espera,
né, as pessoas farão o movimento de buscar, farão o movimento de viajar, farão o movimento de se dirigirem ao encontro do Senhor. E o que nós percebemos no texto evangélico é justamente o contrário. Se fôssemos ficar grifando, né, que ele viajou, que ele atravessou, que ele entrou na cidade, que ele entrou nos povoados, que ele atravessou o mar da Galileia, são frequentemente menções de ir ao encontro. Ir ao encontro. Não, ele tinha algo para dar, ele foi e ele não foi para receber. Né? Tem vezes pessoas que dizem assim, eu preciso de um motivo muito forte para eu ir até lá. O que é que eu ganho? Eu ganho o quê? Aí quer que eu dizer, eu vou entrar numa embarcação, vou atravessar, vou lá para Gadara e para receber nada, para ganhar nada? Eu vou ganhar o quê lá? Então, nele se cumpre de duas maneiras. Primeiro, ele vai. E, além de ir, ele vai para oferecer. Né? O contrário de esperar para receber, ele vai para oferecer. Então, é o desgaste, enfim, o cansaço, né? Nós lemos assim no texto do Evangelho, né? Jesus cansado do caminho. Tem alguém que se cansa para ver outros, e nesse encontro com outros, é para oferecer, é para dar, não é para receber. Sobre ele se dirigindo, né? Ele em direção, vamos voltar uma página talvez, vai ser o capítulo 9, versículo 13, esse texto já passou aí nas nossas mensagens em Mateus. Inclusive, foi uma noite de domingo, né? Quando, no capítulo 9, versículo 13, ele responde dizendo assim, e depois aprendei o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vim chamar. Ele diz que não veio chamar determinada parcela, mas veio chamar outras. E não que houvesse justos, na verdade, mas pessoas que se achavam justas, ele não veio para essas pessoas, realmente. Alguém que se acha justa, ele não está ali para essas pessoas estão com o coração fechado. Mas as pessoas que se consideram e se reconhecem pecadoras, eis Jesus ali para transmitir a sua palavra, transmitir a sua mensagem. Eu vim para chamar. Eu não vim receber a visita de pecadores. Eu fui ao encontro deles. E continua, porque Jesus vive, né? Ele contou parábolas, em Lucas capítulo 15, contou 3 em sequência, mas vamos olhar 2 de um modo mais destacado. Capítulo 15, 4 a 10. Capítulo 15, 4 a 10, de Lucas. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, pois o quê? Encontrei a minha ovelha perdida. A palavra encontrei. Na sequência, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No versículo 6 teve encontrei. E no versículo 9 teve achei. Apontando para ele mesmo. Apontando para o gesto do Senhor, que é de procura, que é de busca, que é de encontrar. Vai bem ao encontro, né? Jesus, como é que começou a passagem hoje? Jesus percorria todas as cidades e povoados. Então, aquele pastor que encontrou aquela mulher que varrendo, achou. Ele se move em direção às pessoas, diz o nosso texto.
Também cidades grandes e cidades pequenas, cidades grandes e povoados. Por vezes, pessoas querem realizar a obra do Senhor somente nos grandes centros. As pessoas de valor estão nos grandes centros, né? A pessoa diz que deseja fazer uma participação, ter uma participação, né? Mas ela quer participação quando poderá ser muito vista, quer uma participação quando entende que encontrará uma posição de destaque para ter essa participação. Aí diz, não, a participação você vai ser pouco vista, vai ser num horário de muito pouca frequência, aí não vai dar para mim não. Né? Mas não é o Senhor que você quer louvar, é o Senhor que eu quero louvar, mas aí não vai dar para mim não. Eu precisava de mais gente, precisava do horário nobre. Se não vai ter pouca gente e não é no horário nobre, não dá para mim não. Então, essa ideia de realizar para o Senhor, realizar na obra do Senhor, mas nos grandes centros, nos holofotes, muita gente, muito movimento, muitas maiores possibilidades. E aí temos visto o que aconteceu com Filipe, né? Filipe é aquele que recebe uma palavra para ele sair de Samaria. Samaria tem sinais acontecendo, prodígios e maravilhas, e ele é chamado para o deserto para ver uma pessoa. Alguém poderia dizer que isso é fracasso. Como é que sai de Samaria para ir no deserto ver uma pessoa? Era a vontade de Deus que ele fosse ver uma pessoa. Estamos dizendo todas essas coisas porque Jesus não como alguém que não fez acepção de cidades e dimensão das cidades. Se a localidade era de muito pouca gente, pouca expressão social, ei-lo ali. E grandes centros também, onde poderia ser bastante visto. Né? E um versículo também que nos mostra uma ação integral, meus irmãos, uma ação integral. Uma mensagem, palavras, né? E uma ministração espiritual, mas uma ministração corporal também, terrena, humana. Corre o risco de entendermos que a grande e única ação que podemos ter e que se pode ter no reino de Deus é a pregação evangélica. É a pregação da mensagem evangélica. Ela não apenas é o maior gesto, é o maior trabalho, né, que podemos fazer para com este mundo, mas pessoas que imaginam que é o único. A única coisa que podemos fazer e que devemos fazer e que deveríamos fazer como igreja é semear a palavra. A pessoa diz assim, eu já estou semeando a palavra, já me dou por satisfeito, eu já faço o que a igreja, só o que a igreja pode e deve fazer, é a pregação do Evangelho. E vermos Jesus numa outra geração. Né? Pedro reconheceu ele em Atos 10 como alguém que passou fazendo o bem. Ele não teve reduzindo os sofrimentos, as dores, as lágrimas, as tensões, as misérias, e enxugando lágrimas, não necessariamente com suas mãos, mas pelo que ele fez por pessoas no meio do caminho, enxugando lágrimas, né? As pessoas no seu desespero, e ele enxugando lágrimas. E isso ensina, né, sobre um gesto a mais por parte dos discípulos, que não devemos nos dar por satisfeitos por reconhecer. Como é que é a sua semana? Fale da sua semana. Aí a pessoa diz, eu semei o Evangelho. Aí ela sentir no seu coração, eu já fiz o máximo. Eu já fiz tudo o que eu tenho para fazer. Não. É uma ação integral. Então, quer dizer, ao semear o Evangelho, assim, são as repercussões eternas na vida dessa pessoa, né? Que essa pessoa está num caminho de uma perdição eterna e que ela encontrou o caminho da vida, ela já não está mais na morte, ela já foi transportada da morte para a vida, não há julgamento, isso tudo é verdade. Aquele que crê em Jesus, ele é retirado da morte para a vida. Ele não está mais num caminho de perdição eterna, mas num caminho de vida eterna. E que se morrer naquele mesmo dia, em aliança com Jesus Cristo, com arrependimento de pecados e fé, será lucro e encontrará o Senhor
Nós cremos em todas essas coisas, com toda a força, nós cremos em todas essas coisas. Mas uma ação integral é dizer, e a situação dessa pessoa aqui e agora? Ela tem situação aqui e agora que eu posso ajudar? Lágrimas que ela está derramando, ele está derramando aqui e agora, que eu posso fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento? Por ação integral, nós estamos falando isso. Uma mensagem de repercussões eternas é a maior e mais preciosa das mensagens, né? Transforma a vida da pessoa, né? A pessoa nasce de novo, inclusive. Perdão de pecados, mas ela vive num contexto. Né? Num contexto. Ela vive num bairro, ela vive numa casa, ela tem, enfim, relacionamentos familiares, mais ou menos. E o que é que também, como igreja, se possa fazer a esse respeito? Jesus, então, em direção às pessoas, não fazendo acepção das localidades e tendo uma ação integral. O versículo seguinte, o versículo 36, veremos o olhar compassivo de Jesus, né? Vendo as multidões, aconteceu o quê? Compadeceu-se delas. O que é que mais ou menos se queira dizer quando a gente lê compadeceu-se delas? Sentiu pela condição delas. Alguém já ofereceu uma proposta da diferença de compaixão para a misericórdia. A compaixão você sente, a misericórdia você faz. Compaixão é algo envolvido com o sentir. Agora, na medida que eu arregaço as mangas, mãos à obra, para algo fazer, tornou-se um gesto de misericórdia. É uma proposta, né? Não minha, mas já se encontrou essa proposta de diferenciação dessas duas palavras. Uma no âmbito mais interno e a outra quando se torna externo e prático. Compadeceu-se delas. Então, viu o que foi chamado de multidão e ele sabe ler, ele é onipotente, ele sabe a condição dessas pessoas e sentiu por essas pessoas. Iríamos longe se fôssemos ficar grifando nos evangelhos cada vez que Jesus é identificado com a compaixão, né? Identificado com a compaixão. Mas pelo menos 2 episódios em Mateus, capítulo 14 e 14. O contexto, a gente vê o negrito ali rapidamente, né, que vai falar de multiplicação de pães e peixes, né? Aí quando chega 14 e 14 diz, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Teve compaixão. A situação dessas pessoas me toca. Compaixão vai por aí, né? Porque tem tantas vezes em que a situação da pessoa ou a situação das pessoas não toca. Poderia imaginar assim, não, é certo, é imediato que quando se percebe pessoas em certas situações, aquilo ali toca. Bom, isso não é garantido, não. Há exemplo de noticiários. Quem pega 7h20 da noite, quem pega 8h30 para ver o noticiário e ver as notícias, e pode ter uma noção de si, quanta coisa a ver que não toca. Não toca. A reportagem durou 5 minutos, mostrou situações das mais difíceis e complicadas que uma pessoa pode estar vivendo, e aquilo ali não toca. Então, não é uma questão imediata, de que a gente vê miséria e sente. Mas deveria ser. Deveria ser. Para seguidores de quem sentiu. Então ele viu a condição dessas pessoas, compaixão, então sentir pela miséria delas, né? Pela necessidade delas. O versículo segue dizendo, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Quais foram, então,
as características, viu um povo, e viu esse povo com duas palavras, atribuladas e abatidas. Ele não deu de ombro, ele chamou a si mesmo de bom pastor. Em João, no capítulo de número 10, verso 11 e verso 14, o que é que nós encontramos primeiramente no versículo 11? 10, 11. Isso. E o versículo 11, esse foi o 14, e João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 vai nos dizer: vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos... Olha só, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam atribuladas e abatidas, e ele vai chegar aí, então, 2 capítulos na frente: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele lê um povo, ele lê a condição de um povo, e indica que o socorro, o consolo está nele. Está nele. Venham a mim. Venham a mim. Graças ao bom Deus, o nosso humano está em retomada. Graças a Deus por isso. Seja a boa mão do Senhor em favor do nosso irmão. Ele atribuiu a ele, né, como aquele que, para ter descanso, deve-se buscar a ele. Venham a mim. E o Antigo Testamento, num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmo 23, a partir do versículo 1, vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bem diferente da leitura que Jesus fez ali em Mateus 9,36. Disse: as multidões, elas estão atribuladas, andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, a leitura do contexto, uma leitura do momento. Esse povo, a situação espiritual deste povo, o cuidado espiritual sobre este povo. Então, é feita uma leitura, ali há aflição, ali há muitas tribulações. O olhar compassivo do Senhor Jesus. Do alto dessa compaixão, ele vai fazer a declaração que se segue. A declaração que se segue é feita com base na compaixão. Versículo 37 vai nos dizer: então disse a seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso foi dito do alto da compaixão do Senhor. Ele sentiu compaixão, viu o povo estava como estava, e ele dá um recado. Mas o recado foi dado a partir de um coração compassivo. É isso? A partir de um coração compassivo. A colheita é grande. A colheita já era tida por grande naqueles dias. E a gente vai perceber,
às vezes, procurar saber as populações, né? Quantos habitantes tinham naquela cidade? Quantos habitantes tinham naquela cidade? Naquele povoado? E a colheita foi chamada já ali de grande colheita. E a declaração permanece de que há realmente uma grande colheita. Pessoas serem alcançadas pela mensagem do reino de Deus, serem alcançadas pela mensagem do Senhor, ouvirem, foi a nossa leitura hoje em Romanos, no capítulo 10, né? Aquele encadeamento de Romanos 10, a partir do versículo 13, Romanos 10, 13 em diante, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse encadeamento, né? E a pergunta ainda continua pelo próximo versículo, e Jesus diz de uma colheita que é grande. É muita gente, né, irmãos? Muita gente. Se for começar, né, de dentro dos nossos primeiros círculos para fora, as pessoas que são as pessoas da família, pessoas, e daí de dentro para fora, né? Da casa, aí você vai lendo, né? Sua vida, a partir dali, da sua cama, de sua casa para fora, aí você vai vendo, né? Você vai vendo vizinhança, você vai vendo a rua, a outra rua, você vai vendo o bairro, você vai vendo que olha pela janela e vê muitas casas, e Jesus ter dito, a colheita é grande. As pessoas a ouvirem, a terem conhecimento da mensagem do reino de Deus e da mensagem do Salvador, a colheita é grande. Percebe-se os ajuntamentos, né? Teve o espetáculo tal, teve o evento tal, e percebe que reuniu 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, a colheita é grande. É muita gente. Por vezes, pessoas têm as estatísticas mais atualizadas sobre a população da cidade, e vai perceber que a colheita é grande. Né? Pessoas em ignorância para conhecerem acerca do reino de Deus, a colheita é grande. Jesus falou, João capítulo 4, podemos ler esse texto. Ali falou sobre comida, a comida que eu tenho, questão da comida. E o versículo 35 de João 4 nos diz: não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Qual é o tempo de oportunidade que uma pessoa tem para a salvação? Quanto tempo ela tem? É o tempo que ela tem de vida. E qual é o tempo que ela tem de vida? Deus sabe. Porque é estranho qualquer movimento religioso que busque a salvação de alguém depois que a pessoa morreu. O tempo para a salvação, no dizer do profeta Isaías, né, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto se pode achar. E o Jesus ter dito, né, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Há pessoas que não responderão, mas outras responderão. Jesus contou a parábola do semeador. 4 solos, diferenças de cada uma. À beira do caminho, pedras, espinhos e a boa terra. As respostas serão diferentes, mas haverá pessoas, como tantos aqui, que foram os que responderam positivamente. De repente, no dia que você ouviu, outras pessoas ouviram, você veio, outra pessoa não veio. Mas naquele dia onde a pregação foi feita, chegou a você, chegou ao seu coração, e você deu o passo adiante. Alguém do seu lado não fez isso, mas você fez. Levantem os olhos, vejam os campos prontos para a colheita. E a atenção nessa balança é de que colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Não foi dito a colheita é grande e os trabalhadores são a contento, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos.
É cada momento da nossa vida, da nossa semana, que diz: a demanda é essa, mas o pessoal para fazer é esse. Pessoas às vezes têm queixa no departamento do trabalho, né? O trabalho é muito, o pessoal é pouco. E aí faz alguma queixa, faz alguma reclamação, mas olha para a gente, multiplica o número de funcionários, olha para a gente aqui, não está vendo a nossa situação, olha para a gente. Tantos espaços de queixa, assim, percebe que a quantidade é muito grande, mas que os trabalhadores são poucos. O que esses trabalhadores fazem? Quanto à mensagem evangélica, semeiam a mensagem evangélica. Compartilham a mensagem evangélica. Anunciam a mensagem evangélica. E essa presença também da ação integral, né? Quer dizer, anuncia e também é um instrumento para diminuir as dores nesse mundo. Jesus disse que as pessoas, os trabalhadores, são poucos. Não é proporcional. E na quantidade foi lido como pouco. É pouco, a colheita é grande, tem bastante a fazer. Gente para ceifar, gente para colher, é que é pouco. São poucos, são poucos. E por fim, o versículo 38, nós vamos ver assim, a busca pelo agir de Deus através da oração. Rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Uma situação foi identificada. A colheita é grande, porque, assim, colheita grande é muita gente, não é pouca gente. E já foi lido como muita gente naqueles dias. Quando a gente vai percebendo as populações, né? E se tornando aí metrópoles. E tudo mais, quando vai perguntar quantas pessoas tem nessa cidade, ela tem 11 milhões de habitantes. Quantas tem nessa? Tem 6 milhões de habitantes, por aí vai. Mas vai dizer assim, essas pessoas, tantas delas ignorantes do conhecimento da palavra de Deus. Quem tem esse conhecimento para transmitir é pouco. É pouco. Rogai foi a busca pelo agir de Deus através da oração. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A primeira coisa, então, a fazer, depois que o diagnóstico foi feito, foi roguem. Roguem por mais trabalhadores. Então, não foi o desespero, não foi da própria mente, do próprio coração, fazer do próprio jeito. Depois de que a situação foi diagnosticada e mostrou a situação, a colheita é essa, os trabalhadores são esses, a primeira coisa que façam é peçam ao Senhor que mande. Então, não é mandado por força física, não é mandado, esse acréscimo não é por força física, não é pelo braço e não é pela inteligência. É um agir do Senhor da colheita. Quando vivemos nossos dias em independência diz assim, eu identifiquei o problema, quem vai resolver sou eu identifiquei o problema, quem vai fazer é a minha inteligência, a minha sabedoria, é meu braço que vai fazer isso. É sinal de quem vive de uma forma independente. O que precisa? Se tem pouco, eu mesmo vou. A mobilização é nossa aqui, não precisa falar com Deus, não precisa pedir ao Senhor. Mas o texto diz, quem manda é Ele. Quem realiza, quem opera é Ele, quem disponibiliza, levanta, ergue, né? Ele que abate, Ele que levanta, Ele que coloca, Ele que, enfim, coloca, Ele que retira. Mas que Ele não deve ser tido por fora disso. Mas é que é pelo poder dEle, é do agir dEle que virão esses trabalhadores. O Senhor mande trabalhadores para a sua colheita. E assim, uma grande colheita. Mateus de 9, 35 a 38. Meus irmãos, uma passagem como essa, em lições que nos ficam, inspirações e chamados nessa manhã, movimento em direção às pessoas. Essa questão que começamos falando, né? Mesma distância, essa ideia de mesma distância, de que nós temos uma mensagem, nós temos um conhecimento, e que é a mesma distância, eu ir à pessoa e comunicar isso, levar isso para a pessoa, e a pessoa vir e se interessar, é a mesma distância. Para Jesus não, né? Ele atravessa e atravessa para oferecer. Isso nos chama também nessa manhã, a oferecermos da palavra do reino, da mensagem do reino,
e das boas ações do reino também. Essa ação integral. Oferecer a palavra do Evangelho e oferecer também alívio para os dramas e para os sofrimentos. O quanto nós estamos a esse respeito? Quando a gente identifica o último mês, a última semana, a última quinzena, enfim. A gente ofereceu da mensagem do reino para alguém e ajudamos alguém em algum sofrimento, são chamados dessa manhã. E isso ajuda a conferir sabor à vida cristã, quando a pessoa entende que sua vida cristã está insatisfeito com sua vida cristã, com os rumos da sua vida cristã, né? Que tem esse chamado para oferecer a mensagem do reino e para diminuir o sofrimento, essa é a ação integral. Também aquele detalhe de os grandes centros e os pequenos centros também. Por vezes a pessoa pode se colocar quando ela sabe que vai ter destaque, que vai ter luz, que vai ter holofote. Aí você me chama, aí a gente vai. Mas se as pessoas não, parece que não vão ter nada para oferecer, o contexto é de pobreza, é de necessidade, eu vou fazer o quê ali? Né? Então o Senhor Jesus, que anda por Jerusalém no seu grande destaque, mas aos povoados, as cidades com muita gente, com pouca gente, cidades e povoados. E nós também fazemos essa acepção, né, melhor dizendo, disponíveis para grandes centros, grandes questões, grandes oportunidades, mas se não vai ter destaque, se meu nome não vai ser projetado, não me chame não perdi nada lá. É um Senhor que não faz esse tipo de diferenciação. Olhar compassivo, pedimos ao Senhor por um olhar compassivo, uma superação do coração endurecido, uma vitória sobre o coração endurecido, né? Tem pessoas que dizem, para viver nesse mundo, o seu coração tem que ser duro mesmo, para sobreviver nesse mundo. Vamos lendo o Evangelho e Jesus sente e se permite sentir, né? Devemos pedir ao Senhor por isso também. Que o sofrimento nos conduza, sofrimento de outras pessoas, nos conduza a um olhar de compaixão. Sermos trabalhadores dessa colheita que é grande. Não é para 1, 2, meia dúzia, pessoas que têm titulações ou que tenham cargos. São esses os que têm que semear a mensagem do reino. Eu que não fui eleito para nada, eu que, enfim, assumo, tomo meu assento, eu não tenho lugar nessa história. Não. Todo que se chama pelo nome do Senhor tem lugar nessa história. De semear a palavra do reino, dar conhecimento às pessoas sobre Jesus Salvador e ser um instrumento para diminuir sofrimentos, nós podemos ser. Nós podemos ser. Não precisa de maiores destaques ou imaginar que precisa ser eleito para alguma coisa para fazer isso. Levar para pessoas ignorantes sobre morte, vida, perdição, salvação em Cristo, e ter vida disponível para ajudar a diminuir sofrimentos, você não precisa ser eleito para nada para fazer isso. E aí será uma contribuição, né, para um número de trabalhadores que foi identificado como poucos. E o componente da oração. Pedir. Sobre essa necessidade, pedir ao Senhor. A solução não é independente, não é humana e não é carnal. Não é a pessoa que teve uma grande ideia e vai resolver. A solução começa em rogar que o Senhor mande. Ele é o Todo-Poderoso, não nós. Ele é que move, Ele lança aos corações, Ele opera querer e efetuar. Ele opera, né, na vida de seus servos, fala aos seus servos, e assim possamos rogar ao Senhor por essa demanda, por essa colheita, e pelo pedido que foi aqui, que mande trabalhadores para a sua colheita. Fiquemos em pé, meus irmãos, que Deus nos abençoe.
Oremos. Santo Deus, glorioso Pai, Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra nesta manhã, pelos ensinamentos de um Senhor Jesus disponível a ir ao encontro para oferecer, ir ao encontro nos grandes centros, também nos povoados, ir ao encontro para cuidar das demandas espirituais e também das demandas do dia a dia, humanas, materiais. Bendito seja o nome do Senhor. Sejamos inspirados e fortalecidos por isso, e orientados por isso, a termos um coração compassivo. Ajuda-nos nisso, Senhor. Dá-nos Tua visão, como nós cantamos nessa manhã, a nos colocarmos como trabalhadores, a oferecermos da nossa cota pessoal também, a nossa porção, para uma colheita que é muito grande, a sermos instrumentos para diminuir o sofrimento e sermos instrumentos para o conhecimento do reino do Senhor. E seja encontrado continuamente na igreja do Senhor orações nesse sentido, de que o Senhor mande e continue a mandar trabalhadores. Foi isso que o Mestre falou para fazer. Diante da necessidade, rogar ao Senhor da seara, rogar ao Senhor da colheita. Bendito seja o Teu nome. Nós pedimos, Senhor, pelo nosso irmão, também na sua necessidade, nesse caminho, nesse percurso, nesse dirigir a um local, a uma unidade, pedindo o favor do Senhor sobre a vida dele. Teu cuidado, Tuas misericórdias e graça. Em nome de Jesus, amém. Como estamos, vamos cantar a vitória, cântico do mês de agosto, a vitória. Jesus seguir e for por onde Ele andar, no seu Monte Santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia, como o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei domina. Em favor do Senhor, às 18 horas, o culto noturno aqui nesta casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês.